Bom, a OpenAI lançou finalmente o GPT-4, que é o cérebro por trás do ChatGPT e que vai substituir o modelo anterior, que já tinha sido um grande salto de conhecimento nesse mundo de inteligência artificial. Mas agora, com o lançamento do GPT-4, ficou muito claro que esse modelo é muito superior ao modelo anterior. E principalmente por ele ser um multimodel. Vamos entender melhor o que é isso nesse vídeo. E é muito louco ver a velocidade que esse setor tá avançando. Eu tinha feito um vídeo elencando todos os rumores por trás do GPT-4. Só que foi eu terminar de renderizar o vídeo e a OpenAI foi lá e lançou o GPT-4. Então o vídeo se tornou já automaticamente obsoleto. Então esse vídeo aqui comentando sobre os rumores por trás do GPT-4, ele já automaticamente virou obsoleto, infelizmente. E terá que ser jogado no lixo. Mas então nesse vídeo aqui vamos comentar aí sobre o que é o GPT-4, qual a diferença do GPT-4 para os rumores que estavam falando aí na internet nesses últimos tempos, se realmente ele atendeu a todas as expectativas e principalmente qual que é a grande diferença entre o GPT-4 e os modelos anteriores, se houve realmente um salto significativo de inteligência e se ele tem alguma outra habilidade diferente. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então a OpenAI lançou aí o GPT-4, o que eles estão chamando aí do sistema mais avançado para reproduzir respostas seguras e mais úteis. Só que infelizmente para você testar esse negócio você precisa do ChatGPT Plus, da versão paga do ChatGPT. Essa versão que está custando mais ou menos uns R$100 por mês. Então o GPT-4 consegue resolver problemas muito difíceis e com uma acurácia muito grande. E aqui na descrição do modelo, o GPT-4 vai conseguir trabalhar com 25.000 palavras. Algo bem diferente de como acontecia no GPT-3, que a quantidade de palavras era muito menor. Então isso significa que é possível passar ali 25.000 palavras para o algoritmo entender essas palavras e racionalizar em cima disso. Então vai ser possível utilizar conteúdos muito mais longos, como artigos de textos, PDFs grandes e tudo mais. E essa daqui talvez seja uma das informações mais impressionantes aí desse novo modelo. De que o GPT-4 ele consegue ser melhor que o ChatGPT em diversos tipos de testes. Testes analíticos que são aplicados para estudantes de universidades, por exemplo. Neste teste aqui, o Uniform Bar Exam, o ChatGPT ficava na parte inferior do ranking, nos 10% piores ali, por incrível que pareça. E o GPT-4 ficou no percentil 90, ou seja, ficou entre os 10% melhores. E nesse outro teste de biologia, o ChatGPT ficava na 31ª posição e o GPT-4 tá ficando na 99ª. Ou seja, o algoritmo é muito mais inteligente do que o ChatGPT, do que o modelo anterior, o GPT-3, GPT-3.5. Houve um salto realmente significativo na inteligência do algoritmo. E fora isso, a grande novidade desse GPT-4 é o fato do algoritmo ser um multimodel. Ou seja, ele não vai apenas trabalhar com textos, mas ele vai conseguir ver imagens também. E no fundo isso não era uma grande novidade, porque a Microsoft aí nas últimas semanas já havia lançado um outro modelo chamado de Cosmos One, em que nesse artigo aqui eles descrevem como é que o Cosmos One funciona, onde ele seria um modelo que não dependeria apenas de linguagem, mas que ele conseguiria trabalhar com visão e também com áudios. Então aqui eles já estavam dando uma dica de como provavelmente o GPT-4 seria. Então aqui tem alguns exemplos práticos de como é que isso funciona. Você poderia passar essa imagem aqui pro algoritmo com a pergunta de por que essa imagem aqui é engraçada e pedindo para ele descrever cada um desses painéis aqui. E ele descreveu aqui por que isso aqui seria engraçado. E a piada é porque o teu conector do iPhone vira um conector VGA, de entrada para monitor. Nesse outro exemplo é passado um gráfico. E no prompt aqui você poderia pedir, por exemplo, para ele somar dois valores que estão nesse gráfico, que está no formato de imagem. E o algoritmo conseguiria analisar essa imagem, racionalizar isso e chegar no resultado. Ou até mesmo passar um problema ali de física para o negócio em formato de imagem. E o algoritmo consegue ler essa imagem e racionalizar isso e chegar numa resposta. E isso é uma coisa muito louca, porque agora não vai mais existir aquela limitação de apenas conteúdos com texto. Você vai poder, sei lá, bater uma foto de alguma coisa, ou pegar ali fórmulas matemáticas, que é muito difícil você converter isso às vezes no teclado, e o negócio vai entender aquela imagem e vai conseguir racionalizar em cima daquilo. Ou até mesmo perguntar para o algoritmo por que essa imagem aqui não é muito usual. Um homem passando roupas em cima de um táxi. Ou até mesmo passar várias imagens aqui de um artigo, por exemplo, em formato de imagem e pedir para o algoritmo criar um resumo disso. E ele vai conseguir fazer isso sem problema algum. Mas talvez a melhor funcionalidade do GPT-4 e que realmente vai ser muito útil vai ser pedir para ele explicar memes. Então você poderia passar um meme aqui para ele e pedir para ele explicar por que isso aqui é engraçado. Ou até mesmo explicar memes complexos de redes neurais. Memes que ninguém entende, o algoritmo vai entender. Então assim,
O GPT-4 realmente é muito mais inteligente do que o modelo anterior, principalmente ali para essas questões mais complexas de lógica, que o ChatGPT mesmo não conseguia resolver com grande exatidão. E o fato dele também utilizar imagens para conseguir racionalizar vai abrir muitas possibilidades. Só que existiam vários rumores aí na internet de que provavelmente o GPT-4 não utilizaria apenas imagens, mas utilizaria também vídeos e áudio, porque até nesse modelo aqui, o Cosmos One, que a Microsoft lançou recentemente, o algoritmo já trabalha com áudio. Então você poderia, por exemplo, passar ali um áudio pro algoritmo e ele iria entender. O que, se a gente parar pra pensar, não é uma coisa tão absurda. Até porque a OpenAI já tem lá um modelo Whisper, que eles lançaram também não faz muito tempo, de speech to text, que consegue converter áudio em texto e que funciona de uma forma absurda. E até mesmo a funcionalidade de analisar vídeo. Porque se a gente parar pra pensar, cada frame de um vídeo é uma imagem. Então deveria existir a funcionalidade de você pedir pro algoritmo analisar os frames de vídeos. É uma coisa que não parece ser tão absurda de ser implantada. Então, apesar do GPT-4 ser muito interessante e ser realmente muito mais inteligente aí do que os modelos anteriores e abrir um novo caminho de possibilidades, eu acredito que ele ainda deixou muita gente decepcionada. Acho que muita gente esperava muito mais do GPT-4. As possibilidades de trabalhar com outras mídias, como vídeo e principalmente áudio, tá incorporando ali funcionalidades do Vol-E, que é aquele modelo da própria Microsoft, que só com 3 segundos de áudio consegue imitar uma pessoa. Muita gente estava esperando aí que isso talvez já fosse incorporado no GPT-4, mas talvez essas funcionalidades aí vão ficar pendentes para um futuro GPT-5. Essa é a grande verdade. E também o fato desse GPT-4 só estar disponível na plataforma paga. Então a galera que está usando o ChatGPT na versão grátis, que a grande maioria das pessoas não vai poder nem utilizar o GPT-4 para testar, porque só quem paga ou quem faz uso da API da OpenAI vai poder usar esse negócio por enquanto, o que é algo extremamente decepcionante para muita gente. Então a gente vê que algo que começou grátis e que atraiu ali milhões de pessoas, esse movimento de permitir que grande parte da população pudesse ter acesso a essas inteligências artificiais que são extremamente profundas e robustas, essa era chegou ao fim. Agora com o GPT-4, ou tu paga para usar um negócio ou você não usa. Essa é a grande verdade.